máximo. Todos os dias eu tenho duas escolhas: tirar o plano do papel ou deixar só escrito em folhas. E se meu plano falha, se tentarem me parar, vou tirar forças de onde eu puder pra eu poder encarar. Fortalecer minha base e o meu alicerce, me manter de pé. Boa noite. Boa noite, Sheila. Jadelzão. Bradock, boa noite. Boa noite a todo mundo. Vamos bater um papo aqui, né? O tema, como sempre, é concurso, disciplinas. Bater papo aqui sobre alguns assuntos pertinentes, beleza? Proposta, meio baqueada. É isso aí, Jadelzão. Pra cima, né? Tem que estar preparado. Fala, Franklin. Boa noite, parceiro. Grande professor Alf. Tamo junto aí nessa batalha, meu irmão. Sigam aí, ó. O professor Alf estava com a gente aí domingo passado. E muito assunto que a gente tocou, né, professor? Domingo passado, lá no aulão. Cai e vai cair aí, tá certo? Nos concursos. A exemplo do concurso da Polícia Penal, que a gente... muitos assuntos a gente tocou lá, né? Foram temas do aulão e são temas dos aulões que a gente vem fazendo aí, finais de semana, viu, pessoal? Finais de semana aí a gente tá com os aulões sábados e aos domingos, ou sábados ou aos domingos, tá certo? De acordo aí com a nossa disponibilidade. Fala, grande professor Augusto aí, mestre da informática. Quando é que o senhor vai aparecer lá nos aulões, professor? Bora sábado? E aí, professor? Bora sábado aí, um aulão lá no Caveirão, na base do Caveirão. Bora, professor Augusto aí de informática, fazer uma dobradinha, uma dose dupla, né? Luciano, boa noite, meu irmão. Tamo junto, parceiro. O Luciano sempre tá com a gente aí, Bradock. Na dúvida, estude, na certeza, estude mais ainda. É isso aí, esse é o lema do concurseiro, né? O concurseiro pesado realmente tem que estar nesse aí. É isso aí, isso é o que cai, né? A gente viu lá, exemplo daquela questão lá da Maria da Penha, como caiu. Por quê? A gente falou que eram temas específicos, eram temas que, sabe, inclusive a proteção em relação ao público vulnerável, a exemplo da Maria da Penha, né? Fala, professor, bora, professor, sábado, agora, né? Se der certo aí pro senhor, sábado a gente faz uma dobradinha aí, uma dose dupla lá no Caveirão, beleza, professor Augusto? Aí a gente faz lá, né, direito penal, extravagantes e informática. Se der pro senhor, vamos na hora, beleza? Próximo sábado. Marca aí o contato aí, beleza? Não vou sempre para as suas, porque trabalho nesse supermercado e a folga é pouco. Eu sei, Luciano, beleza, é isso aí, cada qual, né, a gente tem, todo mundo tem sua luta, você tem a sua, eu tenho a minha, né, quando for possível, né, eu te aguardo lá, se Deus quiser a gente vai ter vai ter uma hora ou outra dar certo, né, sábado pela manhã começa a matar um referencial, porra, professor, porra, pulou do barco, meu irmão. Depois a gente marca aí, beleza, Gustão? Show, parceiro. Então a gente vinha falando, né, esses temas pertinentes de concurso, vira e mexe, vem caindo. Lei Maria da Penha, muito importante essa questão da Lei Maria da Penha. É uma política de Estado, essa proteção ao público vulnerável, principalmente que se encontra em situação de vulnerabilidade. Boa noite, José. Boa noite, Edberto. Bertozão aí sempre tá com a gente. Arnaldo tá assumido, apareceu. Então, a questão da Lei Maria da Penha é uma política de Estado. Não é à toa que a Polícia Militar tem patrulhas, um treinamento específico para lidar com esse público que está em situação de violência doméstica e familiar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, né? Então, todas as legislações são voltadas nessa questão da proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Então, meu amigo, é uma lei que é indispensável nos seus estudos e caiu na prova da Polícia Penal do Distrito Federal, e a gente vem sempre dizendo, salientando, né, enfatizando a base que a prova da Polícia Penal do Distrito Federal pode ser aqui para a Polícia Penal aqui do estado do Ceará. Maria, quando o senhor vem dar um aulão aqui em São Gonçalo do Amarante, a gente já foi aí, né, Maria? Maria Lidiane, a gente foi ali, fiz um aulão aí com o cego, né, deu muita gente, foi muito bacana, espero tão logo aí a gente fazer esse retorno, beleza? José Arthur, acredita em processo penal? Claro, é claro, tem tudo a ver com carreiras policiais. Tudo a ver com carreiras policiais. A exemplo, como foi, eu acho muito bem elaborado o edital da Polícia Penal do Distrito Federal. Em relação às questões, muito boas questões. Foi um edital, foi uma prova que privilegiou aquela pessoa, aquele candidato que realmente estava preparado.
o candidato que estava preparado realmente se deu bem no concurso da Polícia Penal lá do Distrito Federal. Muita jurisprudência, caiu muita jurisprudência, muitos temas tocantes aí, principalmente a área da execução penal, principalmente a área realmente que é das atividades da Polícia Penal, né? Assuntos importantes, assuntos pertinentes, jurisprudência sobre o tema, que cai em relativa à privação da liberdade, por exemplo, até na questão de direito administrativo, caiu sob a responsabilidade do Estado em relação à morte de um detento dentro do sistema prisional. Caiu uma questão dessa lá na Polícia Penal do Distrito Federal e simplesmente o Estado ele responde de forma objetiva, ou seja, independe de dolo, intenção ou culpa, até mesmo. O fato é que se o Estado, né, dessa forma, no caso a morte, é considerado um dano a uma pessoa, o Estado deve ressarcir. E nasce, tá certo, aí o direito de ressarcimento no caso de morte dentro do sistema prisional e até mesmo suicídio, tá certo, do preso. Essas são as jurisprudências relacionadas ao tema. E choveu jurisprudência nesse concurso da Polícia Penal do Distrito Federal. Em relação às disciplinas, a gente, eu principalmente venho apostando muito para você pegue esses editais aí da Polícia Penal do Distrito Federal, de Minas Gerais, de Pernambuco e tenha como base os seus estudos. O candidato tem que estar se nivelando por cima. Se cair, você vai estar preparado e você vai partir na frente. Se não cair, beleza, tá certo? Você se preparou além e aí quando sair o edital, você fecha ali o seu círculo, né, das disciplinas que você deve se atentar, que você deve estudar. Mas eu venho sempre dizendo, bases aí para o edital aqui da Polícia Penal do Estado do Ceará, é Polícia Penal do Distrito Federal, Polícia Penal de Pernambuco e Polícia Penal de Minas Gerais, são os últimos concursos de polícias penais que tivemos aí. Então, muita jurisprudência caiu, a exemplo dessa responsabilidade objetiva, no caso de morte de detento dentro do sistema prisional, dentre outras, tá certo? Dentre outras aí que caíram, a gente vai levar, eu vou levar muita coisa, muitas questões dessas aí, que ocorreram no concurso da Polícia Penal domingo passado, para responder lá no aulão de sábado, beleza? Para responder lá no aulão de sábado. José diz aí, estou estudando pelo edital de Minas Gerais, tem pessoas dizendo que estou perdendo tempo. Não, José, não está perdendo tempo não. Agora, só atenção que no edital de Minas Gerais caiu muita coisa, tá certo? Na parte específica de portarias, atos administrativos do DEPEN. Quem fez DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, e estudou para o concurso da Polícia Penal, e no caso, Polícia Penal de Minas Gerais, vai se lembrar de muitas portarias pertinentes à privação de liberdade no âmbito federal. E aí a Polícia Penal de Minas Gerais adotou, tá certo, muitas disciplinas que foram adotadas aí na parte específica do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, beleza? Então quem fez DEPEN e Polícia Penal de Minas Gerais teve aí essa facilitação, mas está no caminho certo, José, tá certo? Continua, tá certo? Continua. Quem sabe, pode ser cobrado, sim. E muitas dessas resoluções do DEPEN que foram cobradas aí na Polícia Penal de Minas Gerais são de suma importância no contexto prisional, beleza? Então, você não está errado não, continua estudando. Se você tiver tempo, tiver disposição, estude, meu amigo, porque todo conhecimento, ele vai ser válido. Beleza? Então, boa noite, Kátia, sempre tá com a gente aí, a Kátia, Maxwell, ó. Beleza, irmão? O cara lá de Itaitinga veio bater aqui em Fortaleza. Olha o que a gente fez domingo passado, só mostra aí a sua garra, a sua dedicação, a sua disposição. E agora tá com a gente aqui nessa live, ó. Você vai colher aquilo que você tá plantando. Se você tá se dedicando, né, final de semana, feriado, dias e dias, né, a plantação, meu amigo, não tem outra, vai ser a vitória. Beleza? Então continua nesse caminho aí, beleza, Max? Lopesão aí, beleza, 06, chegou tarde, viu? Chegou tarde, mas a gente ainda vai começar aqui, beleza? Então, muita coisa foi cobrada aí no concurso da Polícia Penal do Distrito Federal, muita coisa de execução penal, claro, óbvio. Tem uma disciplina que no caso é Direito Penitenciário e Criminologia, que cai muita coisa também pertinente à execução penal e julgados também. O José perguntou, esses julgados estão me confundindo muito. Acredito que a prova vai vir só com esses julgados? Não, claro que não, só com isso não. Pode vir aí, claro, um misto, né? E aí, cuidado, que as bancas, muitas vezes, elas nos surpreendem. Cuidado com esse negócio. Aí, banca X, aí você fica preocupado com banca, isso e aquilo. Mas, cara, se você sabe, eu sempre venho dizendo.
Se você sabe o conteúdo, a disciplina, a banca não pode tornar uma questão que é certa, né, de acordo ali com o que você estudou, os objetivos, a disciplina, por exemplo, os conceitos, né, daquele tema específico, ela não vai mudar o conceito, tornar a questão errada ou certa, e por aí vai. Esquece esse negócio de banca A, X, Y, Z. Se você estuda e você sabe o conceito daquilo que você estuda, você se dá bem. Por exemplo, a gente tem os conceitos, os requisitos do tráfico privilegiado, ter bons antecedentes, ser uma pessoa ser primário, não integrar a atividade criminosa, nem a organização criminosa. O que a banca vai mudar em relação a isso? Nada, cara. Então esquece isso, você sabe o conceito. O que é o tráfico privilegiado? É uma causa especial de diminuição de pena. O tráfico privilegiado é um crime que é considerado classificado como hediondo? Não, né? Não tem o caráter de hediondez. Então o que é que a banca vai dizer? Pode ser a banca XYZ. Nenhuma vai desnortear o conceito que tem nas questões. Então, meu amigo, esse negócio de estar se preocupando com questão, isso e aquilo, ó, é perda de tempo, é desgaste que você vai ter, beleza? Se atenha a estudar o conteúdo, saiba aquilo que você está estudando, conceito de organização criminosa, os objetivos da lei de execução penal, as formas que caracterizam a violência na lei Maria da Penha, a violência sexual, moral, psicológica, dentre as outras que lá estão. Então, você atenha ao estudo, esquece esse negócio de banca, meu amigo, esquece esse negócio de banca, beleza? Estou aqui na luta, meu amigo, pegar 1 hora, conta fecha, é isso aí, não pode desistir, né? 1 hora fecha, beleza? Vamos lá, vamos verificar aqui, e caiu muita coisa, né? E eu sempre venho dizendo agora, recentemente também, vai ser cobrado nas próximas provas de concurso, né? O princípio da... Ó, José diz aí, o PPDF cobrou o princípio da insignificância no segundo TJ, mas o STF entende diferente, isso foi foda. Pois é, né? As divergências dos tribunais superiores, aí a gente, nesse ponto aí, a gente vai ter que ver o que é que a banca vai adotar, né? O que é que a banca vai adotar. Mas, em regra, em crimes contra a administração pública, principalmente praticados por servidores públicos, agentes públicos, afasta-se aí o princípio da insignificância, beleza? Vamos lá. Eu sempre venho falando, né, nessas questões. Hoje eu não vou debater aqui todas as questões que caíram aí na Polícia Penal do Distrito Federal, por questão de tempo também, tá certo? Até porque pela correria dos dias eu também não tive como pegar todas as questões, mas em relação à Polícia Penal do Distrito Federal é uma boa base. E eu sempre venho dizendo, estudem, certo? Fala, Costinha, beleza, meu irmão? Fala, meu professor, é isso aí, Costinha, tamo junto, meu irmão. 01 aí do GAP, beleza? Uma honra aí, uma satisfação grande, parceiro. Tamo junto, beleza? Tamo junto na luta. Depois, se puder, vamos marcar aí uma presença em outro aulão, né? 01 do GAP aí participou de alguns aulões aí conosco, deu aí seu depoimento, né? A sua luta, tudo aquilo que faz parte aí do seu processo até alcançar aí a vitória. Hoje em dia aí, no topo aí da coordenação da SAP, uma grande satisfação, grande honra. Depois a gente marca aí, né, outra presença, beleza, Costinha? Tamo junto, parceiro. E aí, pessoal, sempre venho dizendo, a questão, eu não vou tocar em todos os temas, né, as questões que caíram no concurso da Polícia Penal do Distrito Federal, até por questões de tempo. Mas vamos tocar num assunto aqui, tá certo? Progressão de regime. E eu sempre venho dizendo, cara, vai despencar a progressão de regime. Progressão de regime, por quê? Porque todas as características foram alteradas com o advento do pacote anticrime, que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020. E aí sempre eu venho dizendo, né, estude, concurso de Polícia Penal não vai deixar de cair isso. Caiu, salvo me engano, 2 ou foram 3 itens relativos à progressão de regime. E, na verdade, uns 4 relativos aí à progressão de regime. Foi de 3 a 4 que caíram aí na prova em relação à progressão de regime e, principalmente, e quem me acompanha sabe que quando a gente está falando de execução penal, a gente faz logo aquela tabelinha lá referente à progressão de regime. Por quê? Porque recentemente o requisito objetivo de cumprimento de pena para o sujeito progredir, todos foram alterados e atualmente tem a base da porcentagem, tá certo? E caiu na Polícia Penal do Distrito Federal. Não tem para onde correr, você vai ter que decorar as porcentagens. Pessoal, o áudio tá ok aí,
Dá só o feedback aí, se o áudio, né, aqui o retorno tá ok, pra gente continuar. E não tem para onde correr. Você vai ter que decorar, tá certo? A tabela da progressão de regime. Você vai ter que decorar a tabela da progressão de regime, que atualmente varia de 16 a 70%. 16 a 70% a progressividade da pena em relação aos requisitos objetivos. 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, até 70%. Esse, tá certo? É a variação em relação aos requisitos objetivos da progressão de regime. Portanto, o tema hoje vai ser progressão de regime. Vamos verificar logo aqui, tá certo? Algo relacionado à progressão de regime. Vamos lá. Olha só. Ó, o que é a progressão de regime? Trata-se da mudança de regime de cumprimento de pena. Gradual, de forma gradual, tá certo? Onde o condenado sai de regime mais rigoroso e passa para o regime mais leve. Jonathan, todo aulão, mestre bate nessa tecla. É isso aí, Jonathan. É isso aí, a gente sempre vem falando nisso. É a questão da progressão de regime. Tá sumido, né, Jonathan? Vamos voltar, hein, parceiro? Trata-se da mudança de regime de cumprimento gradual. Então, aos poucos, a depender do tempo de cumprimento e do bom comportamento carcerário, o sujeito vai o quê? Avança. Ele progride na pena que ele está cumprindo. Nós temos 3 regimes de cumprimento: fechado, semiaberto e o aberto. E a progressão é isso. Sai do regime mais rigoroso, por exemplo, fechado, vai para o menos rigoroso, que é o semiaberto, até alcançar sua liberdade no regime aberto. O que diz a LEP sobre essa progressão de regime? Acompanha comigo aí, artigo 110. O juiz, cuidado, não é o diretor, não é a autoridade administrativa que vai, tá certo? No caso, dar uma decisão de um regime, da progressão de regime, não. É o juiz. Na sentença, o juiz, quando estabelece a sentença, vai estabelecer o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. Assim diz aí o artigo 110 da LEP. Portanto, o juiz, na sentença, a sentença é a decisão que põe fim a todo o processo, ele vai estabelecer qual é o regime inicial de cumprimento de pena. Isso vai depender, claro, da pena. E aí, ó, observa aqui, vou até colocar aqui novamente, por onde é que o juiz vai se basear? Por onde é que o juiz vai se basear para estabelecer o regime? Está aqui no finalzinho do artigo 110, onde está aí de azul, olha só. Com base no disposto no artigo 33 e seus parágrafos, da onde? Do Código Penal. Então, meu amigo, o juiz estabelece na sentença, com base no artigo 33 do Código Penal, qual o regime inicial de cumprimento de pena que aquele condenado deverá iniciar a sua execução de pena. O artigo 33 do Código Penal, boa noite, Jorgeão, você está com a gente aí, sábado, beleza? Sábado vai ter o aulão lá. Boa noite, meu irmão. Então, o juiz na sentença estabelece o regime mais adequado. E o regime mais adequado depende das regras do artigo 33 do Código Penal. O artigo 33 do Código Penal vai estabelecer o regime, fechado, semiaberto e aberto, e vai dizer que o sujeito, o condenado, vai cumprir um desses 3 regimes a depender da quantidade de sua pena. Beleza? Então vamos mais aqui adiante, já a gente verifica aqui em relação à quantidade de pena. Beleza? E aí o artigo 112 diz: a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para o regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. E aí, quando ele diz aí, quando o preso tiver cumprido ao menos, aí começa o requisito objetivo lá no artigo 112, a variação da porcentagem a depender do crime cometido, a depender se o sujeito é primário ou reincidente, a depender se o crime é hediondo ou equiparado. E aí vai estabelecer lá uma porcentagem que vai variar de 16% até 70%. O fato é que o artigo 112, acompanha comigo aí, ele vai trazer o sistema que foi adotado pelo Brasil no que tange a progressão de pena. É o sistema progressivo.
o artigo 112 nos dá, tá certo? O sistema que foi adotado pela Lei de Execução Penal naquilo que é pertinente a regimes. E o sistema adotado foi o sistema progressivo, porque ele progride a depender do tempo e a depender do bom comportamento carcerário. Diz aí o artigo 112. Mais adiante, vamos verificar aqui, outro slide, para a gente dar seguimento. Quem chegou agora, boa noite. A gente está falando aqui de progressão de regime, beleza? Progressão de regime, esse é o tema. Progressão de regime, esse é o tema. E aí, ainda no parágrafo 2º, para as mulheres é diferente, mestre. Cuidado, José. Não é para todas as mulheres. Não é para todas as mulheres. É mulher mãe ou gestante, que é mãe, por exemplo, de criança ou pessoa com deficiência. Se cair na prova para todas as mulheres é diferente, não é isso. Tá certo? Não é isso. E ainda tem que ter alguns requisitos. É para mãe ou mulher gestante de criança ou pessoas com deficiência. Além disso, tem que ter alguns requisitos que já a gente pode até verificar aqui. Beleza? Mas ainda sobre a progressão de regime. Parágrafo 1º do artigo 112 diz: em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Olha só. Então, o parágrafo 1º nos traz o requisito subjetivo, que é exigido pela Lei de Execução Penal. Nós vamos já observar os requisitos objetivos, que no caso será aí a porcentagem que o sujeito deve cumprir, tá certo? Para alcançar a progressão. E também nós temos que o sujeito, o condenado, ele deve cumprir o requisito subjetivo, que no caso aqui do parágrafo 1º, do artigo 112, nos diz que é, no caso, a boa conduta carcerária, que deve ser comprovada pelo diretor do estabelecimento. Geralmente o diretor coloca na certidão carcerária do preso, toda a vida que o preso está prestes a alcançar a progressão de regime, o juiz, ele requisita do diretor da autoridade administrativa um atestado de boa conduta carcerária. Saber se o sujeito, por exemplo, ele pode avançar, porque o requisito subjetivo, ou seja, o bom comportamento, é um dos requisitos para que ele possa avançar na sua pena. Parágrafo 2º diz, em relação à progressão de regime, a decisão do juiz que determina a progressão de regime será sempre motivada, ou seja, fundamentada, e precedida de quê? De manifestação do Ministério Público e do defensor. Procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto, comutação de pena, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Boa noite, Eliane. Beleza, querida? Então, quando o sujeito vai progredir, tem que haver também a manifestação do fiscal da lei, que é o Ministério Público, e também da sua defesa, beleza? Então, vamos lá, mais adiante. Hoje, estamos falando aqui sobre a progressão de regime. Vamos verificar logo aqui, E aí, pessoal, nós temos essa tabela. Você vai encontrar essa tabela aí na sua parte, aí à sua direita, a questão dos requisitos objetivos, que é o tempo de cumprimento, que, como eu disse, varia de 16% até 70%. 16% até 70%, a depender da natureza do crime, se o crime foi sem violência ou com violência, se o crime é hediondo ou equiparado, se o crime é, por exemplo, o crime foi o crime de organização criminosa, se o crime é um crime de milícia privada, ou naquela situação específica que o José tinha falado aí, que é a chamada progressão especial, que no caso é para mulher gestante ou mãe, ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Inclusive essa, tá certo? É a única que ainda consta como fração, requisito objetivo. Enfim, hoje em dia, para se progredir de regime, depende-se da natureza do crime, depende-se da condição do apenado, se ele é primário ou se ele é reincidente, e aí, a depender dessas circunstâncias, vai haver o requisito subjetivo. Por exemplo, aí, 16% para crime sem violência ou grave ameaça. Sujeito que comete um crime sem violência ou grave ameaça, ele tem um patamar mínimo, que é 16% para avançar na sua pena. JP Félix, como faço para participar das aulas domingo? Félix, vai ser sábado, beleza? Só dá o toque para mim aí e coloca o teu nome lá, beleza? Eu sempre fico aí anunciando aí no perfil, no Instagram, o local, o horário
bem como lá como fazer lá como e basta ir lá, beleza? O Paulão é lá, é igual coração de mãe, cabe todo mundo, beleza? Só manda lá e comparecer, beleza? Então, ó, nós temos aí um patamar que varia de 16, 20, 25, 30, 40, 60, 50, 70 e temos o patamar final aí, ó, de 1/8, 1/8. Repare que esse patamar de 1/8 aí também, a mulher que é gestante ou mãe tem que ser primária, porque se ela for reincidente, ela não tem essa progressividade especial. E outra coisa, repare que para os crimes considerados por crime de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo, bem como crimes de milícia privada, beleza? Independe se o sujeito é primário ou se ele é reincidente. E nas outras, todas, depende se o sujeito é primário ou reincidente. Então aqui nós encontramos os requisitos objetivos para a progressão de regime, beleza? Mais uma vez, a todos que entraram agora novamente, né? Boa noite a todo mundo. O tema hoje é progressão de regime. Progressão de regime, que é um tema que caiu muito também na prova da Polícia Penal do Distrito Federal. E eu já vinha dizendo, é um tema certo. É um tema certo cobrar as regras da progressão de pena. Porque tudo foi alterado agora recentemente pelo pacote anticrime. Então você tem que decorar essa tabela. Quando eu estou lecionando, né, em sala de aula ou lá nos aulões, geralmente eu costumo fazer um esquema, tá certo? Um esquemazinho na lousa para você se lembrar, né? O PR, 16, 20, 25, 30. E aí eu separo aquilo que é crime hediondo e aquilo que não é hediondo. Isso para facilitar, no caso, a sua visualização em relação a esse tipo de questão. E eu sempre digo, né, eu oriento que quando se deparar com esse tipo de questão, o melhor é, antes de começar lá a responder, fazer uma tabelinha do lado, para você não errar essa questão. Mas crimes não hediondos, você tem que decorar 16, 20, 25, 30. Crimes hediondos, 40, 50, 60 e 70. Nos crimes de organização criminosa, voltada para crimes hediondos, bem como milícia privada, o patamar é de 50%, tá certo? Patamar de 50%. E no caso de mulher, que é mãe gestante ou mãe de criança, no caso, criança ou pessoa com deficiência, o patamar é 1/8. E ela deve ser primária. Se ela for reincidente, não tem esse benefício da chamada progressividade especial, que está prevista lá no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Mais adiante, vamos verificar aqui, ó. Ainda, e a prova da Polícia Penal do Distrito Federal caiu, choveu, na verdade, jurisprudência. Jurisprudência, sabe o que é? É um entendimento reiterado. São as decisões reiteradas dos tribunais superiores. Aqui, vamos verificar algumas decisões sobre esse tema de hoje, que é a progressão de regime. Súmula 439 do STJ. Diz aí, ó, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Pessoal, em relação à progressão de regime e o chamado exame criminológico, que é um exame de caráter biopsicossocial. Esse exame visa, tá certo? É um prognóstico relacionado à criminalidade do indivíduo. Saber se ele já tem condições, está apto a voltar ao convívio social sem que ele possa reincidir novamente em práticas criminosas. E esse exame criminológico geralmente pode ser solicitado. Pode. Aí a grande questão é essa, o exame criminológico. Atualmente é obrigatório ou é preferencial, ou é facultativo, por exemplo, para o sujeito progredir de regime. Essa é a pegada que pode cair em concurso. Desde já a gente observa com a súmula 439. Poderá, tá certo? Poderá ser solicitado. O exame criminológico não é obrigatório. E isso pode cair, inclusive, em relacionado a crimes hediondos. Geralmente cai quando a disciplina crimes hediondos, dizendo que o exame criminológico é obrigatório para o sujeito progredir de regime. Não, não é. E pode ser solicitado, ele é facultativo, beleza? Esse exame que é previsto aí para auferir, tá certo? A potencialidade relacionada a eventuais contextos criminológicos do indivíduo. Vamos lá. O que mais? Outra, né? Justamente aquilo que a gente já havia falado, né? A súmula vinculante 26. Diz aí, ó, para efeito de progressão de regime, no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juiz da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º
da Lei 8.072, essa é a Lei dos Crimes Hediondos, e o artigo 2º é aquela que versa sobre o regime inicial de cumprimento de pena. Desde já, te digo, o regime na Lei dos Crimes Hediondos, inicial fechado, é inconstitucional essa previsão, bem como se o regime for integral. E essa questão caiu no concurso de domingo passado, no concurso da Polícia Penal do Distrito Federal. Toda hora, nos aulões, em sala de aula, quando o tema é progressão de regime, a gente fala. Regime inicial fechado ou regime integral fechado na Lei dos Crimes Hediondos, isso é inconstitucional. É inconstitucional. Questãozinha que caiu no concurso da Polícia Penal do Distrito Federal, né? Muita gente passou batido nessa, mas quem pegou o bizu aqui nas aulas, com certeza se deu bem, beleza? E aí, ó, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Portanto, o exame criminológico, para efeitos de progressão de regime, em condenados por crimes hediondos, ele é facultativo. Olha só o que diz aí a súmula vinculante 26. Podendo determinar, não é que deve determinar, ele pode. Então fica a critério do juiz a depender do caso concreto. Beleza? Fechado inicial é incondicional. É isso aí, Oziel. Sempre tá com a gente aí, parceiro, beleza? Próximo aulão é sábado. Mais uma sobre... Tá certo? Essa questão aqui da progressividade da pena. Só lembrando, o Brasil, né, o sistema jurídico brasileiro adota 3 regimes de cumprimento de pena. Nós temos o regime que é mais rigoroso, nós temos um regime que é intermediário e temos um regime que já é na liberdade. Regime fechado, esse é o regime mais rigoroso e deve ser cumprido em penitenciária. Geralmente é uma penitenciária de segurança máxima ou média. O regime semiaberto é o que é cumprido em colônias agrícolas ou industriais. Esse é o regime intermediário, porque é uma preparação para a liberdade. E nós temos o regime aberto, que deve ser cumprido em albergues, na chamada casa do albergado. É onde deve ficar o destinatário, o preso que cumpre pena em regime aberto. Portanto, 3 são os regimes de cumprimento de pena e o Código Penal vai dizer, tá certo? A depender da pena, qual desses 3 regimes o sujeito deve cumprir. Por exemplo, se ele pega uma pena superior a 8 anos, o regime dele é o fechado. Se for menor que 8 e superior a 4, o regime vai ser o semiaberto. Se for menor que 4, será o regime aberto. Beleza? Mais adiante, mais coisas aqui, mais informações sobre progressão de regime. Olha só, o tema é progressão de regime. A gente está vendo tudo aqui sobre progressão de regime e o que pode vir na sua prova. E mais? Nós temos, em relação à progressão de regime, olha só, a gente está dissecando o tema aqui, progressão de regime, tá certo? Estou pegando tudo que pode ser objeto de prova em relação a esse tema. Súmula 719, a imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir, exige motivação idônea. Ou seja, o juiz ele deve se ater às regras do artigo 33 do Código Penal. Superior a 8 é fechado. Se pegar entre menor que 8 e superior a 4 é regime semiaberto. Ou se for menor que 4 é regime aberto. Então essa é a regra. Agora a súmula 709 diz: a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Então quer dizer que excepcionalmente o juiz pode fugir essa regra desde que se tenha motivação idônea. Por exemplo, uma motivação idônea quando o sujeito ele é reincidente. Se o sujeito for reincidente, a reincidência pode colocá-lo em outro patamar em relação ao regime que deveria ele cumprir. Beleza? Súmula 718 vai no mesmo caminho, que assim diz: a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea. Então, essa motivação idônea, a mera opinião do julgador, por exemplo, do juiz, porque caracterizou o crime que o sujeito cometeu, um crime de gravidade, sabe, em abstrato, genérica, aí o sujeito deveria cumprir a pena no regime semiaberto, ele colocou o sujeito no regime fechado, porque considerou a gravidade abstrata do crime. Isso não pode ocorrer, beleza? Isso não é motivação idônea. É isso que diz a súmula 718, todas essas do STF. A opinião do julgador
sobre a gravidade e abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que permitido segundo a pena aplicada, beleza? Em regra, a regra do artigo 33 do Código Penal é aquela que deve ser, tá certo? Estipulada. Vamos verificar aqui. E aí, pessoal, beleza? Vocês estão entendendo aí? A gente está dissecando o tema progressão de regime. Eu ia trazer aqui alguns temas relacionados à prova da Polícia Penal do Distrito Federal, né? Saliento aqui mais uma vez, uma prova muito boa, ao meu ver. Uma prova que vai privilegiar aquele candidato que realmente estudou, tá certo? Só vai passar nessa prova realmente o candidato que teve afinco, que teve um ensino diferenciado, que se diferenciou, que foi um pouco além, tá certo? Foi uma prova muito boa, muito inteligente, ao meu ver, e vai privilegiar aquele candidato que estudou, se nivelou por cima. Aquele candidato que só fez o basicão não passa nesse concurso da Polícia Penal do Distrito Federal, beleza? Portanto, se prepare. Quem vai fazer Polícia Penal aqui do estado do Ceará, se prepare, porque você não vai se deparar com a prova molezinha, beleza? Olha lá, mais, deixa eu verificar aqui. Olha só, ainda sobre o tema progressão de regime, progressão per salto, ou seja, saltando, saltando. Eu disse que, em regra, o sujeito sai do fechado, vai para o semiaberto, até alcançar o regime aberto. Só que, em relação à progressão per salto, ou seja, ele não pode sair do fechado, saltando o regime semiaberto e indo direto para o aberto. Isso é vedado. Olha só, progressão per salto é vedada, chamada progressão por salto, em que o apenado que cumpre pena em regime fechado progride diretamente para o regime aberto. Então, obrigatoriamente deve se passar pelo regime intermediário, que é o regime semiaberto, tá certo? Isso é simulado, inclusive, a súmula do STJ, olha aí, súmula número 491, que assim diz, é inadmissível a chamada progressão per salto de regime prisional. Aí agora, atenção, porque a gente verifica, né, a prova da Polícia Penal do Distrito Federal caiu muita jurisprudência. Sabe, né? Pode cair aqui. Quem vai fazer CFO, se for cobrado aí, por exemplo, lei de execução penal, também vai ser cobrado jurisprudência. É a tendência, né? Realmente uma tendência cobrar aí o que os tribunais superiores, né, vêm adotando em relação a determinados temas, a determinados assuntos. O que a gente viu aí é que nós temos 3 regimes: fechado, o semiaberto e o aberto. E o sujeito não pode progredir diretamente do fechado para o regime aberto. A progressão saltando não pode, mas a regressão saltando pode. E esse é o entendimento dos tribunais superiores, exemplo do STJ. A progressão não pode saltar, mas a regressão, ela salta, beleza? A regressão de regime, ela pode ser saltada, por exemplo, um sujeito que cumpria a pena no regime aberto e cometeu determinado crime, ele pode saltar e não passar para o regime semiaberto e ir direto para o regime fechado, beleza? Aqui, como eu disse aqui, ressalto mais uma vez, a gente está debatendo alguns temas, e aqui o tema é progressão de regime, tá certo? Está debatendo, dissecando o tema progressão de regime, a literalidade da lei de execução penal, da lei dos crimes hediondos, bem como de jurisprudências relacionadas ao tema progressão de regime, e grande parte da prova aí da Polícia Penal do Distrito Federal vou levar sábado lá no aulão para a gente resolver. Beleza, senhores? Dá segmento aqui. Né? Como a gente, só reafirmando aqui, a jurisprudência admite a regressão de regime per salto, ou seja, pode ir do regime aberto de prisão para o regime fechado. Ok? Beleza? E aí, pessoal? Tudo ok? Então, dissecamos aqui o tema progressão de regime. Quem pegou, pegou. Guarda essa live aí, guarda essas informações aí, porque eu tenho certeza que vai cair em prova. Eu tenho certeza que vai cair em prova, inclusive, naquela live que a gente fez aí, uma semana antes do concurso da Polícia Penal aí, que foi domingo, uma semana antes, uma live de 30 minutos, caiu 3 questões que eu tinha colocado aqui, dessa forma como eu coloco aqui nos slides. Caíram 3 questões, tá certo? Numa live de 30 minutos que a gente fez. Por quê? Porque a gente procura fazer a live aqui, não é para enrolar não. Bem como nos aulões, nas aulas, tá certo? Eu não enrolo não, negócio de aula não, beleza, pessoal? É informação. O candidato precisa de informação. O cara que vai para aula para estar enrolando aula, para estar, sabe, de 4 horas de aula, você só tem 2 horas de conteúdo, meu amigo, você está perdendo tempo.
você está perdendo tempo, tá certo? De 4 horas de aula, você tiver 2 horas de conteúdo, você está perdendo tempo. Por isso, quem me conhece sabe, nos aulões, nas aulas, é conhecimento, é informação, que é isso que o candidato deve ter para alcançar a sua aprovação. Beleza, senhores? Então, domingo a gente vai fazer aí, no caso, domingo não, vai ser sábado, beleza? A gente teve domingo passado, sábado a gente vem nesses projetos aí, ao longo de R$10, para você ter uma imensidade de conhecimento, né? Quem já está indo nos acompanhando nos alunos sabe, é um dia sempre muito produtivo, e é para aquelas pessoas que realmente estão focadas e querem alcançar um objetivo maior, querem alcançar a vitória, beleza? Deixa eu verificar. Pessoal, mais alguma coisa aí? Mais alguma pergunta? Só lembrando, eu tenho essas 2 apostilas aí, essa de legislação extravagante, que é 463 questões, e essa da Polícia Penal, tá certo? De conhecimentos específicos. Ambas estão aí no meu curso online, tá certo? Curso online que está disponível aí, o link está na bio, beleza? O link está na bio aí do meu perfil do Instagram. O curso é esse. Vou colocar aqui mais uma vez. O curso é esse. Quem se interessar, beleza? Tem um link aí, me pede o link. Legislação do zero para a Polícia Penal do Ceará, ou legislação extravagante, que é voltada para a Polícia Penal do Ceará e também da Guarda Municipal. Beleza? O curso aí está muito bacana, tem muitas dicas rápidas. Você ganha de cara aí as apostilas e tá muito bom o conteúdo. Beleza, senhores? E aí, mais alguma coisa? Fala, Edbertozão, quero você laçado, beleza, meu irmão? Tá sumido. Muito barato pela quantidade de conhecimento, com certeza. Beleza? A gente faz realmente pensando no concurseiro e pensando também no intuito de ajudar a maioria, né? Porque a gente sabe que a vida do concurseiro não é fácil, então a gente também não pode explorar, no caso aí, o concurseiro, que a gente quer ver, na verdade, aí, alcançando voos altos e conseguindo a vitória. Beleza? Então, ó, sábado, quem tiver interesse aí, a gente tem um encontro marcado lá no aulão, eu vou ficar divulgando aqui, beleza? Se você tiver mais uma dúvida aí, manda para mim, se não tiver, desejo a todos uma boa noite. Ó, olha só, beleza? Ó, esse é o caminho, beleza? Esse é o objetivo. O caminho, para você alcançar aí o objetivo, você vai passar por esse caminho aí, ó, certo? De muita perseverança, de muita luta, de muita força de vontade, de momentos, ó, de cansaço, momentos de sono, momentos em que você vai querer se entregar mais, tá certo? Mas você não pode se entregar. O concurseiro não pode desistir jamais. Se o seu objetivo for esse aí, que você vê aí embaixo, seja qual for, tá certo? Seja qual for a força policial, seja qual for o seu objetivo na vida, você não pode se entregar. Porque, como observa aí, vai ter dias de cansaço, vai ter dias de sono, vai ter dias em que você vai querer se entregar, mas você não pode perder o seu foco. Se você tiver um objetivo definido, se você, o concurseiro, e eu sempre digo, né, o concurseiro tem que estar no automático, porque se você estiver no automático, você vai cumprir sua missão, beleza? Então, ó, esse é o caminho, esse é o objetivo, beleza? Então, senhores, por hoje, essa era a missão por hoje, né? Esse era o nosso encontro, e aí, posteriormente, a gente marca aí outra live para a gente debater outros assuntos, beleza, senhores? O Rick diz aí, verdade, esse sábado eu vou passar o cartão em 2 vezes, beleza? Tá certo, compareça, parceiro. O importante é a gente estar lá e compartilhar os conhecimentos, não é isso? Então, vou ficando por aqui, tá certo? Vou ficando por aqui. Se você gostou, bate aí o print dessa tela, compartilha aí que a gente tá junto, né? Para também divulgar o nosso trabalho e que a gente também possa ter cada vez mais motivação para ajudar aí vocês a alcançar a vitória, para, se Deus quiser, a gente poder trabalhar junto ou trabalhar em uma instituição que é Força Amiga. Então, é isso aí, pessoal. Beleza? Tamo junto. Ó, e até a próxima.